Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Sejam bem-vindos ao canal Fred UFRJ Silva, né? Uma voz, né? Um pequeno grão de areia, uma pequena gota no oceano em defesa da tradição católica e da Roma eterna, né? Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma questão muito interessante, muito importante, né, que gravita em torno dessa coisa do retorno à tradição, né? O retorno à tradição, o retorno à verdade católica, que vai depender necessariamente, né? Quando eu digo necessariamente é porque não há possibilidade de uma outra forma de agir, de atuar, vai depender necessariamente da desconstrução de mitos com relação à Roma eterna, né? Todos nós sabemos que por conta dessas filosofias imanentistas, idealistas, todas essas derivações, né, algo que começa lá com um teólogo católico no século XIV, se não estou enganado, final do século XIV, início do século XIV, final do século XIII, início do século XIV, Duns Scoto, ou Duns Scott, né, tido por alguns teólogos de estofo, historiadores, teólogos, autoridades eclesiásticas como o pai do liberalismo, né? Então, essa coisa do mito, desses mitos que gravitam em torno, né, da Santa Madre Igreja. Evidentemente que são muitos mitos, né, mas a base fundamental é a contestação, né? A contestação por conta de um abandono da fé e a construção, né, de ideologias, né, vamos dizer assim, de caminhos filosóficos apartados, né, da realidade única que é Deus nosso Senhor. Então, por conta disso, né, nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre como fazer, né, algumas ideias, né, algumas inferências, algumas considerações, né, acerca dessa necessidade, né, da Igreja, né, pós-Concílio Vaticano II, da Igreja conciliada, da Igreja ecumênica, né, retornar à tradição e a partir de um trabalho de desconstrução de mitos, até mesmo dos batizados católicos, e para o público de uma maneira em geral, para as pessoas de uma maneira em geral. Então, este bate-papo também ele se justifica com base na ampla divulgação agora, né, dos escândalos ocorridos nos Estados Unidos, escândalo de abuso sexual, né? Escândalos sexuais ocorridos nos Estados Unidos, então está sendo de alguma forma amplamente veiculado, né, na mídia, né, e que tinha, né, de uma forma ou de outra, e isso é evidente que sim, né, a ciência, né, não digo a anuência, anuir é aceitar, concordar, né, e de alguma forma agir de uma maneira ou outra para promover determinado ato, coisa, ideologia, situação fática, circunstancial, etc. Mas a anuência, que é o conhecimento, né, por parte das autoridades máximas, né, da Igreja, infelizmente, né, desde Sua Santidade Papa João XXIII, passando, né, evidentemente por Paulo VI, né, João Paulo I, que teve um pontificado muito rápido, João Paulo II, né, e que foi de alguma forma contingenciada por Sua Santidade Papa Bento XVI. Então, por conta desses elementos que gravitam em torno, né, dessa crise pela qual passa a Igreja hoje, né, e que de alguma forma conspurcam a imagem, né, da Roma eterna, né, há que se voltar a falar, e esse é um tema né, atualíssimo, a bandeira, né, dessa batalha, desse trabalho, desse combate, né, é a desconstrução desses mitos que gravitam em torno da Santa Madre Igreja, né, para que nós possamos retornar à tradição, né, até porque essas pessoas, né, que agiram, né, desta forma não são católicos, tá? Nós já discorremos aqui em alguns vídeos sobre essa questão da infiltração, né, dos seminários e, por conseguinte, né, a formação de maus sacerdotes, ou talvez a gente pode até arriscar a possibilidade, né, de que não eram
pessoas que tinham a noção, ó, ou que têm a noção do que significa o sacerdócio, né, cujo conceito, né, cuja amplitude, cuja característica essencial, né, de promover, né, a missão da igreja, curando almas e oferecendo o santo sacrifício da missa, ficou diluída, né, por conta de toda essa confusão reinante, né, atualmente. Então, essa desconstrução dos mitos, né, para que se possa retornar à tradição é algo absolutamente necessário, né? E aí daí surgem, né, algumas perguntas, né? Por exemplo, existe uma pseudo-visão sobre a igreja, né? Sua natureza, né? Sua missão, né? O que é efetivamente a igreja, né? Esse corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, essa sociedade hierárquica, né, organizada, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Existe essa pseudovisão? Evidentemente que sim, até mesmo nos meios católicos, né? As divisões hoje que se encontram dentro da Igreja Católica o demonstram claramente, de modo que, de alguma forma, isso levou até a Igreja a perder suas 4 características distintivas depois do Concílio Vaticano II e até mesmo antes, né? Por conta de todas as heresias, de todos os erros que pululavam, né, no seu interior já antes mesmo do concílio, né? Perdendo então, levando a igreja a perder, né, as suas características distintivas, né, que é a catolicidade, a santidade, a unicidade e a apostolicidade, né? Com exclusão de todas as outras crenças, tá? Com exclusão de todas as demais crenças. Então, efetivamente, existe uma visão equivocada da igreja que precisa ser desconstruída, que precisa ser literalmente destruída para que as pessoas possam enxergar, né, o que efetivamente aconteceu e vem acontecendo e distinguir, né, os verdadeiros católicos dos falsos católicos. Pessoas que são efetivamente católicos, os santos, os mártires, etc. Hoje existe muita gente sendo martirizada por fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo e à Santa Amada Igreja. E existem os pseudo-católicos, né? Os católicos, pessoas travestidas, mas que na realidade não são católicos, né? E são exatamente essas pessoas que praticam esses atos. Evidentemente, o nome que vai ser conspurcado, que vai ser enlameado, né, é o nome, né, é a imagem, nome e a imagem da Igreja Católica fundada por Nosso Senhor. Então, se existe realmente essa pseudovisão, nós precisamos desconstruí-la, né? E por que existe essa pseudovisão? Por conta desses elementos que a gente já colocou no início, né? A questão da apostasia, a questão da infiltração, a questão da dificuldade que a carne tem, né, de se posicionar diante das exigências do espírito, né? Esse não é um problema de hoje, isso é um problema já de há muitos, né, desde praticamente da fundação, né, que Nosso Senhor funda o seu reino, né, que é a igreja visível aqui na Terra. Nós tivemos muitos problemas, mas a igreja, por ser divina, ela é indefectível, né? Ela não pode ser destruída. Então ela vem singrando os séculos, se mantendo firme, mesmo hoje estando praticamente sitiada, né? Então os porquês dessa pseudovisão, dessa visão equivocada, ou dessa visão mítica da Igreja Católica, né, residem, né, nesses elementos, né, basicamente por conta dessa questão da dificuldade que a carne, né, da fraqueza da carne, da pusilanimidade da carne diante das exigências do espírito, que se traduzem na apostasia, na heresia, né, e hoje, infelizmente, na prevalência, né, dos efeitos nefandos dessa infiltração, que ocorre já há muito, e da vitória, né, inclusive abarcada por esta hierarquia atual, digo atual dos últimos anos, a partir de 65, do Concílio Vaticano II, do abarcamento, da aceitação, do chancelamento, né, dessa cosmovisão, né, idealista e imanentista, que gerou um sem número de problemas, né? Podemos citar aqui o Duns Scott, né, evidentemente, né, que é o pai do liberalismo, pai do modernismo, pai dessa atitude de contestação, passando mais recentemente pelos filósofos que marcaram época, como Kant, Hegel, né, e por aí vai, e seus discípulos, né? Inclusive com a prevalência hoje, né, da vitória do discurso, né, do marxismo cultural. E abrindo aqui um parêntese rápido, existem inclusive pessoas que se dizem de direita, que se dizem conservadoras, que têm um discurso totalmente liberal, marxista, ok? Tá? Então essa coisa da linguagem também é interessante. Então,
a única coisa que pode realmente resolver essa questão, né, é a questão da verdade. Tem que ser apresentada de forma nua e crua, né, para que se faça presente aquilo que São João disse, que aqueles que estão entre... Há alguns entre nós hoje que não são dos nossos, nunca foram dos nossos, mas querem se parecer dos nossos, né? E toda a dificuldade que deriva dessa situação, né? Hoje, o apostolado leigo, né, ele é muito difícil, e a começar, né, no meio dos próprios, né, de nossos próprios parentes, as pessoas que amamos. Existe parece que uma postura prévia, né, pré-conceituosa com relação a essa impossibilidade de se entabular qualquer tipo de debate, qualquer tipo de diálogo, de argumentação nesse sentido, né? Há um esvaziamento por conta dessa mitificação ou dessa mistificação da igreja, sua natureza, sua função, né? Uma postura prévia, né? Inclusive por parte, a começar pela nossa própria casa, né? E por parte das pessoas em geral, por conta dessa má propaganda que é feita por pessoas que não são católicas, né? Então, nós chegamos à conclusão de que para destruir um mito é preciso colocá-lo sob a luz, né? Não se pode discorrer, não se pode obter qualquer tipo de sucesso na desconstrução dessas figuras tenebrosas, míticas, sem que nós não as levemos para baixo da luz. E aí a gente consegue identificar, né, a farsa, né, a mentira, etc. Então é preciso desmistificar esses mitos, né, a começar, né, e esse é o principal, de que o que está sendo feito e o que foi feito, né, por conta dessas pessoas que não são católicas, né, efetivamente foi feito por pessoas que não são católicas, tá? Então a primeira coisa para desmistificar isso, né, são pessoas que traíram a Deus, traíram o nosso Senhor Jesus Cristo, traíram a igreja, traíram a tradição, tá? E não são católicos. Que fique bem claro, né, para que as pessoas possam compreender isso. Não são católicos, né? Não são católicos. Então, compreendido isso, já fica mais fácil. Você vê uma notícia dessa, né, de abusos sexuais de crianças, etc., e você vê, não são católicos, são pessoas que não têm nenhum compromisso com a igreja, muito pelo contrário, talvez até o fazem, né, por conta de uma atitude desejada, né, comissiva, podemos dizer assim, ou até mesmo culposa, né, do estrito senso, né? É a culpa que não é desculpável, né? Que foge um pouco também dessa questão da culpa lato sensu, mas que pode ser também algo que pode nos ser imputado, né? Então o recado é este, né? Não são católicos as pessoas que fazem esse tipo de coisa, fiquem atentos a isso. Isso não é a Igreja Católica. Então aqui a gente vai continuar, né, nesse trabalho de desmistificar, de desconstruir, de destruir os mitos, né? Não são pessoas católicas. A doutrina católica é muito rica e ela é constituída de pessoas santas, né, que primam, né, pela virtude da fé, da esperança e caridade e pelas 4 virtudes cardeais, né, prudência, justiça, fortaleza e temperança em grau heróico, tá? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.